Saudações aos queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Mensageiros, do canal do YouTube, o meu fraternal abraço, desejando que a paz, desejando que o amor, que a alegria e a sabedoria de Jesus faça-se presente em nossos corações, em nossos lares, junto dos nossos familiares, hoje, amanhã e sempre. Prepare a sua garrafinha com água. Vamos então serenando as nossas mentes e procurando elevar o nosso pensamento ao mais alto. A Deus nosso Pai, Pai de infinita bondade, infinito amor e infinita misericórdia. A Jesus nosso Mestre, amigo incondicional das nossas vidas, rogando a eles o amparo, a proteção, a inspiração da espiritualidade maior, trabalhadora do bem, da espiritualidade amiga, trabalhadora do Grupo Espírita Mensageiros e dos nossos mentores em particular, para que nesses momentos em que estamos reunidos e unidos nesse ideal de aprimoramento de nós mesmos, possamos aurir energias benéficas, benfazejas, restauradoras, para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual, energias de bom ânimo, de coragem, de sabedoria, discernimento e fortalecimento. E que pela misericórdia divina, essas energias possam ser levadas também aos lares dos nossos entes queridos, aqueles que estão encarnados, os desencarnados também, e que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa derramar as suas bênçãos sobre todos nós, sobre todos os trabalhadores, frequentadores do Grupo Espírita Mensageiros, todos que têm seus nomes colocados, para as irradiações, as vibrações, que todas as intercessões possam ser atendidas e o serão, pela bênção e pela bondade e misericórdia de Deus, nosso Pai. Queremos, no nosso encontro de hoje, falar um pouco sobre felicidade, esse anseio, esse desejo de todos nós, E Kardec vai falar sobre a felicidade no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, capítulo maravilhoso, Bem-aventurados os aflitos, em que Kardec vai falar sobre vários itens, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, e lá no item 20 há uma instrução do Espírito, um cardeal, que vai iniciar o seu relato dizendo que muitos dizem que não são felizes, que a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as situações e posições sociais. E ele vai dizer que isto prova melhor do que todos os raciocínios possíveis um entendimento que está no livro Eclesiastes, livro esse que faz parte dos livros poéticos e livros sapienciais, do Antigo Testamento, da Bíblia judaico-cristã, vem depois dos provérbios, e antes dos cânticos. Não está lá propriamente a frase, a felicidade não é deste mundo, mas lá há uma crítica às ilusões, As ilusões desses valores da sociedade daquele tempo que permanecem até hoje, valores que muitas das vezes são colocados acima de virtudes nobres,
nós colocamos o ideal de riqueza, ideal de poder, né? Ideal de prazeres, de status sociais. E o livro faz uma pergunta fundamental, né? Que proveito tira o homem de todo esse trabalho com que ele se desgasta debaixo do sol, né? Ou seja, para que o nosso esforço diário? O que desejamos da nossa existência, né? E dá a entender que aqui nós não alcançaremos felicidade. Mas por quê, né? Perguntaríamos: a felicidade existe? Há um poeta que diz que a felicidade está onde a pomos, onde a colocamos, e nunca a pomos e colocamos onde possamos alcançá-la. Portanto, segundo este poeta, esse entendimento, o desapontamento, a incredulidade e o pessimismo de muitos origina-se de procurarem a felicidade onde ela não está. Fora de nós, em coisas externas, circunstâncias externas, né? Quando, segundo alguns entendimentos, todo o segredo da felicidade está em procurá-la dentro de nós, dentro da nossa consciência, dentro do nosso coração, no nosso íntimo, no ser imperecível que é o espírito. E o problema da felicidade, o anseio de felicidade, puramente circunscrito à esfera material, não resolverá, né, este desejo que todos sentimos. O erro está em querermos atender esse anseio da alma, esse anseio do espírito, por meio das sensações da carne e das gratificações dos sentidos, que são passageiras, que são fugazes, né? Diz-nos um pensador que ao ruflar das asas do espírito imortal, respondemos com o escavar de patas, né? A instintividade ainda que abriga em nós. Quando que a ideia da felicidade, ela é tão remota como o anseio da imortalidade, e elas dizem respeito à alma e não ao corpo. Há também uma coisa que temos que ponderar aqui. Lembramos-nos da filosofia budista que se debruça sobre 4 problemas: o nascimento, né? A morte, a doença e o envelhecimento. E me veio à mente uma palestra maravilhosa do Divaldo Franco, em que ele vai falar sobre Buda, o príncipe, né, Sakyamuni. E Divaldo nos conta então nessa palestra que havia um príncipe, cercado de toda a riqueza e de toda a comodidade. E como o mundo era mau, seus pais, para protegê-lo e para que ele não sofresse, cercaram-no de todos os recursos e construíram para ele um castelo belíssimo. Os servos do palácio eram jovens, eram saudáveis. Buda ali teve a sua infância, cresceu, casou-se e era feliz. Mas era uma felicidade tediosa, uma vida entre as paredes da sua vida palaciana. E certo dia o príncipe chamou um escravo e perguntou ao escravo o que havia além das muralhas do palácio. E o escravo respondeu: há a vida, majestade. E o que é a vida? Perguntou Buda. E o escravo respondeu:
Se Sua Majestade permitir, eu não lhe direi, eu lhe mostrarei o que é a vida. Então, combinou-se ali, o escravo buscou um animal, um cavalo puro sangue, Buda o montou e pela primeira vez o príncipe saiu do castelo. Então, o príncipe percebeu, nesta sua saída do castelo, que por maior que fosse a felicidade, ela era sempre relativa. Ela não era duradoura. O príncipe percebeu que a felicidade só era possível num corpo jovem e saudável. E todo corpo jovem envelhece. É a lei da entalpia, né? A felicidade, entendeu o príncipe, só era possível porque ele não tinha dor, não tinha doença. Mas fora do palácio, o príncipe viu a dor, viu as enfermidades e descobriu a miséria socioeconômica, moral do seu povo. Ele viu o sofrimento, ele viu a velhice e o pior, ele viu a morte. E foi tomado de profunda tristeza, porque ele era jovem, era rico e poderoso, mas não podia segurar nada disso. Cada dia que passava era um dia de felicidade que ele perdera. Pensem se não é assim. Se nós fomos felizes na semana passada, nós queremos ser felizes nesta semana também. Se fomos felizes ontem, já passou, já acabou. Queremos que a felicidade continue no dia de hoje. E isto é a transitoriedade da vida carnal. Então, conta-nos Divaldo que o príncipe se entristeceu porque a sua felicidade era uma felicidade anestesiante. Ele procurou meditar para fazer um transe onde ele fosse feliz e descobriu que mesmo o transe era um anestésico, porque do transe todo mundo um dia acorda para a realidade do mundo objetivo, onde estão ali os problemas, a miséria, a infelicidade, a dor, a doença, a morte e a velhice. Então, ele foi para a sombra de uma árvore, que se chama Bódia, e lá ele mergulhou num transe profundo. E ao mergulhar em si, ele se iluminou e trouxe várias ideias muito importantes para nós. E dentre elas, ele trouxe a ideia do desapego, de abrir mão do desejo. Mas nós queremos aqui, nessa nossa reflexão de hoje, fazer uma proposta de educação do desejo, de educação dos nossos anseios, de ajustamento das nossas expectativas. Segundo os estudiosos, expectativa menos a realidade é igual felicidade. Alta expectativa, realidade difícil, infelicidade. Vamos aproveitar aqui também uma palestra do Dr. Haroldo Dutra Dias, que nos traz essa proposta, expectativa educada. Vamos procurar fazer projetos maduros de felicidade e não um projeto infantil, pueril de felicidade. Construir o nosso projeto de felicidade sobre a rocha dos princípios cristãos e espíritas, e não sobre areia. Então, primeiro ponto importante, levar em conta que eu, você, nós temos um ser espiritual. Somos este ser espiritual, imortal,
que tivemos várias vidas no passado e muitas outras teremos no futuro. Daí, muito importante concluir que na vida atual temos que procurar evoluir, nos aprimorar, nos aperfeiçoar. Porque quanto mais imperfeição, mais sofrimento, mais infelicidade. Quanto maior a evolução, maior a felicidade. Levar em conta também que a nossa vida não é um passeio, um parque de diversões. Não, nós viemos aqui com um propósito. Um dos propósitos, aprender, colaborar na obra do bem, pagar débitos de outras vidas, expiar faltas, reparar erros. Lembrando aqui uma frase de Chico Xavier, que nós devemos orar muito, orar todo dia, para que o fardo dos nossos débitos das encarnações anteriores não caiam de uma vez sobre nossas cabeças. E Haroldo conta na palestra dele a história de Quincas, um amigo do Chico Xavier que tinha um escritório de contabilidade, né? Isso há anos atrás. E num determinado dia, o Quincas, ao chegar no seu escritório, se depara com um quadro ali assustador. O escritório tinha sido arrombado e furtaram ali maquinários, móveis. E o que eles não levaram, os ladrões, eles destruíram. Arrebentaram os móveis, arrebentaram o que não levaram. À noite tinha reunião no centro espírita. E durante a reunião ali, alguns apartes, alguns comentários, né? O Quincas sussurrava que a felicidade não era daquele mundo. Ao final da reunião, o Chico foi conversar com ele. E o Chico foi assim, saindo com ele, caminhando com ele lado a lado, né? Foi perguntar o que tinha acontecido. E aí o Quincas contou, né? Contou lá do arrombamento, contou do furto, contou que algumas coisas ele nem tinha pago ainda, ele comprou parcelado, né? O Chico ouviu, silenciou, respirou e disse para o Quincas: "Oh, meu irmão, tão bom devolver, tão bom devolver." Ou seja, o Chico quis dizer que passar por uma experiência que te deixa quite com a lei divina, né? Que te deixa ali expiar uma falta de outrora, porque se o Quincas não tinha feito nada naquela encarnação, com certeza o que atraiu aqueles ladrões para o seu escritório, infelizmente, foram coisas cometidas, equívocos cometidos em vida passada. O próprio Haroldo, nesta palestra, conta um caso pessoal dele. Ele conta que ele é juiz, né? Ele conta que quando ele assumiu a magistratura, ele entrou, né, num plano de aquisição de um apartamento, aqueles apartamentos comprados na planta, e foi pagando, né, as mensalidades do apartamento. Anos, né? E ele pagava até antes do vencimento. E quando ele pagou a última parcela do apartamento, no dia seguinte ele recebeu um telefonema de um amigo que avisou: "Haroldo, a construtora do seu apartamento faliu." Então ele passou, né, por esta situação e ele diz assim: tão bom devolver, né?
Todos nós nascemos com débitos, e à medida que vamos tendo as nossas vicissitudes na vida, que vamos tendo as adversidades, nós vamos quitando os nossos débitos. As vicissitudes, as adversidades, elas assemelham-se assim a um esfregão que é passado no nosso corpo espiritual e que vai limpando ali as manchas, vai deixando limpinho, vai deixando até perfumado, né? É o que Jesus fala. E se alguém te pedir a túnica, deixe que leve a capa, né? O karma parece um imã. O karma é tão interessante que é assim, numa determinada rua está lá um prego. Passam 10 carros por sobre o prego, não acontece nada. Você passa com o seu carro em cima do prego e o prego entra no pneu. Por que aconteceu com você? Você está limpando a alma. Então, vicissitudes, adversidades, agradeça. Obrigado, Senhor, eu já estou em condições de quitar alguns débitos. Então, muito obrigado. Eu já tenho fortalecimento, já tenho entendimento e vou quitar alguns débitos. Segunda coisa muito importante para nós colocarmos no nosso projeto de felicidade maduro, como espírito imortal, espírito que está vivendo uma experiência material e não um ser que vive a experiência material e não tenha uma espiritualidade, uma vida espiritual a se desenvolver, né? Amar. Muito importante dar e amar. Dar e amar já é felicidade. O simples fato de você ser capaz de amar já é um ganho. E eu quero te dizer para você não permitir que a ingratidão do outro controle o seu amor. Não permita que a perversidade do outro controle a sua idoneidade, o seu propósito, os seus valores. O erro nunca é de quem confia. O erro nunca é de quem confia. E não foque nos resultados. Ame. Ame como disse Madre Teresa de Calcutá. Ame as pessoas boas, porque as pessoas boas merecem o seu amor. E ame as pessoas ruins, porque as pessoas ruins precisam do seu amor. Muitas pessoas se dizem infelizes porque acreditam que não são amadas, quando na verdade são infelizes porque não conseguem amar. E olha, a excelsitude do amor, a prova de fogo do amor, que você vai saber se você ama mesmo, de verdade, é quando o teu amor for pago com ingratidão. Se a pessoa retribuir com ingratidão, aí você fala, nossa, eu passei no Enem, com louvor, eu galguei uma etapa, eu já consigo amar independente do amor do outro. O amor, queridos amigos, preenche a vida e dar e amar tem que estar no seu projeto de felicidade. Terceiro item, importantíssimo. Haverá horas na sua vida em que você terá que decidir uma atitude importante, uma decisão importante, e você olhará em volta, olhará atrás e não verá ninguém. E mesmo se tivesse alguém, não adiantaria. É nesta hora que você vai entender a importância e a vitalidade
de ter uma conexão com Deus. Deus é o autor da vida, fonte suprema de amor e misericórdia. Procurar desenvolver e cultivar uma conexão sólida, firme com Deus, para que você esteja ali ligado ao mais alto. E muitos poderão pensar então eu vou nascer, eu vou adoecer, eu vou envelhecer, eu vou perder pessoas queridas, eu vou passar por vários problemas, vou experimentar dores, decepções, no último grau? Sim, é o que Kardec pergunta na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação? E eles respondem que para uns é uma missão e para outros é uma expiação. E todos nós teremos que passar pelas vicissitudes da vida material. Por quê? Porque no estágio evolutivo que estamos, temos um corpo muito materializado. Então é natural que esse corpo se desgaste, que este corpo adoeça. Certa vez perguntaram a um rabino, né? Deus sabe todas as coisas? O rabino, né, o estudioso lá das escrituras, respondeu que sim. Sim, Deus sabe todas as coisas. Deus pode tudo? O rabino respondeu sim, Deus pode tudo. Então, por que eu tenho que orar? Perguntou lá o neófito, né? E aí o rabino respondeu para ele: escuta só, quem te falou que a oração é para dar alguma informação para Deus? Você acha que Deus não tem mecanismos, né? Não tem o Google divino que sabe tudo sobre você? Deus tem mecanismos muito mais aperfeiçoados. Quando você ora, você não está informando a Deus, você está educando o seu desejo. Então, a oração é uma educação do nosso desejo. Se a sua prece é atendida, o seu desejo está alinhado com a vontade de Deus para a sua vida. Se a sua prece é atendida, você está alinhado com o projeto de Deus para a sua vida. Se ela não é atendida, então você precisa refletir um pouco mais. Você precisa se aprimorar um pouco mais para merecer o que está pedindo. Por quê? Emmanuel vai nos dizer que a providência divina não desce para errar conosco. Não, a providência do mais alto não desce para errar conosco. Nós que precisamos nos elevar. Então precisamos educar os nossos desejos, interagir com Deus e colocar essa conexão com Deus no nosso projeto de felicidade. E passar a entender os nãos de Deus na nossa vida. E poderíamos perguntar: no nosso estágio evolutivo, dá para ter uma felicidade absoluta? Não, não dá. Não dá. Mas dá para ser relativamente feliz e viver com dignidade de espírito que está lutando, está buscando, está se aprimorando? Dá. Dá. Então, vamos pagar nossos débitos com alegria, com gratidão. Vamos amar desinteressadamente. Vamos nos sentir felizes por amar e ter alguém para amar. E conectarmos-nos com Deus.
espiritualizando o nosso cotidiano, ajustar as expectativas e educar o nosso desejo. Queremos aqui agradecer a atenção, a paciência de todos e que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, continue derramando as suas bênçãos sobre todos nós, sobre os nossos familiares, sobre os nossos entes queridos, sobre o nosso ambiente de trabalho, sobre os nossos amigos. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus, conectados com Deus, nosso Pai. Pai de infinita bondade, infinito amor, infinita misericórdia.